Muito bem tornado, tifoso bianconero, torcedor da Juventus Alfinestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Nós somos do fã-clube oficial da Juventus, eu disse oficial, estamos no site da Juventus e somos a voz oficial da Juventus no Brasil. Se você quiser fazer parte dessa família bianconera, se associar ao fã-clube ou saber mais, siga a gente ali no Instagram, JOFC São Paulo do Brasil. É fácil procurar lá no Instagram. O nosso símbolo é aquele do Monumento aos Bandeirantes, que tem aqui no Ibirapuera. Muito bem, né? Isso porque cada fã-clube tem lá a sua referência, e nós somos de São Paulo, evidentemente. Lembrando que é válido para todo o Brasil. Se você for do Sul, do Rio de Janeiro, e quiser ser sócio, não tem problema, né? Bom, falando em Rio de Janeiro, né? Que bola que jogou a Juventus hoje, que bola que jogou a Juve. Falando em Rio de Janeiro, né, os mais velhos, aqueles que têm mais de 40 anos, vão lembrar, vou usar aqui uma referência de um clube nacional, um clube do Rio, o glorioso tricolor das Laranjeiras, dos torcedores do Fluminense, né? Não sei se tem torcedor do Fluminense no canal, se tiver, um abraço. E a dupla que marcou época, né, nos tempos áureos do futebol brasileiro, na década de 80, casal 20, Washington e Assis e Washington, se completavam e fizeram aquela dupla do Fluminense ser campeão brasileiro de 84. E hoje nós temos a nossa dupla, né, a dupla do Fluminense era o casal 20, e nós temos o casal 100, o Chiesa e o Vlahovic, né? Esse casal que começou lá em Florença e agora, vestindo a nossa gloriosa camisa, o casal Chiesa e Vlahovic, o casal 100. Mas por que casal 100? Porque eles hoje jogaram por música, e vocês lembram muito bem do canal 100, que tinha essa música. Pois é, foi por música que a Juventus jogou hoje o primeiro tempo e conseguiu fazer o sarrismo contra o time do Sarri. Pela primeira vez fez o sarrismo. Claro que é uma comparação com o futebol bonito, porque esse time da Juventus mostrou hoje que pode unir o útil ao agradável, jogar bem, de maneira competitiva, e jogar bonito, porque dos 3 gols, né, os 2 primeiros, o primeiro e o terceiro foram 2 golaços do Vlahovic, né, principalmente o terceiro, e não é bem com aquela perna, não é a melhor dele, né. Como eu sou uma pessoa muito correta no canal, é muito justa, viu, você que torce contra não, mas você que fala às vezes um pouco mais que a língua, eu confesso que fiquei na dúvida do primeiro gol, se aquela bola na lateral, no cruzamento do Chiesa pro Vlahovic, se ela não saiu. Olhando assim rapidamente, me deu a impressão que ela saiu, tá? Mas isso não ia alterar o placar, porque a Juventus depois continuou na pegada e venceu por 3-1, não foi por 2-1. Então ela venceria do mesmo jeito a partida, mas é bom deixar o registro, né, que eu fiquei na dúvida desse lance. A Juventus faz 1-0 com um belo gol do Vlahovic na jogada tramada com Chiesa. E depois 2-0, né? Lembrando que o McKennie jogou muito bem. O único que não jogou bem hoje, na opinião, foi o Bremer, que vacilou e proporcionou ainda, quando a Juventus estava próximo de fazer o terceiro, a Lazio encurtou as distâncias do placar, fez o primeiro gol, um gol muito bonito do Luiz Adriano. Me foge o nome agora. Luiz Alberto. É isso? Bom, enfim. Me foge o nome. Numa saída errada da Juventus, num vacilo do Bremer, eles aproveitaram e fizeram o gol. E o que eu queria destacar é o seguinte, né? Nos últimos vídeos eu venho dizendo que, por exemplo, contra o Empoli, a Juventus dos últimos 4 anos contra o Empoli sofria para ganhar, quando ganhava era 1-0 com aquele gol achado, ou quando não perdia ou empatava. E ganhou fácil do Empoli, fácil. E hoje, um adversário histórico, a Lazio, em Turim, na nossa casa, é sempre um time difícil de jogar. Eles são chatos contra a gente.
Eles contra a gente sempre endurecem, como a gente fala na língua do futebol. E hoje a Juventus poderia ter resolvido, a exemplo da estreia contra o Udinese, no primeiro tempo. Né? Poderia ter feito 3 no primeiro tempo. Teve volume para isso. Tudo bem, a Lazio diminuiu e não deu nem tempo. A Juventus deu a resposta com esse terceiro gol, um golaço do Vlahovic, e aí encerrou o jogo. E não parou, não recuou. Não é que o Allegri fez aquilo que a gente tanto condena nele, né? De segurar o resultado. Ele continua indo para cima, tanto que no final a Juventus perdeu uma chance muito clara de gol. E, enfim, poderia ter sido lá o quarto gol e fechar o placar com um pôquer, né? Seria 4-1, seria fantástico. Mas pelo menos mostrou volume para criar essa oportunidade de gol. E mais é melhor a gente olhar a Juventus criar a oportunidade de gol do que a Lazio. E confesso que esse 3-1 me deixou sim entusiasmado, animado, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer se divertir ao ver o time da Juventus entrar em campo. A gente quer ver um time que, enfim, que entusiasme o torcedor e que fale, bom, não sei se vai ser campeão, mas a gente tem gosto de ver a equipe jogar. E aí eu vou abrir um parênteses, o Rabiot, que foi o único que foi bem na última temporada, né? Você vê como o time vai ganhando corpo. O Rabiot é um jogador, aliás, quase fez um gol hoje, né? Grande defesa do goleiro deles. O Rabiot mantendo essa pegada e você vendo o crescimento de jogadores como o Miretti e o Willian Júnior, é um time que vai ganhando corpo, né? E que pode sim buscar disputar o título com o Milan e com a Inter, que estão teoricamente um degrau à frente. Mas quando você veste essa camisa, eles, rivais, sabem que a Juventus no retrovisor é sempre motivo de pânico. Não adianta, não é eu que estou falando, não é. Aqui é um canal totalmente imparcial. De um lado é Juventus e do outro lado é Vecchia Senhora. Então não adianta. É pesado o nome, é pesada a camisa e existe sim a brincadeira, a zoeira, mas existe o respeito dos adversários, né? Então, eles sabem disso. Claro que eu não podia deixar de passar batido nesse vídeo o seguinte: a volta da Curva Sul, né, dos nossos ultras que finalmente fizeram barulho, fizeram o estádio pulsar, finalmente algumas bandeiras ali voltando, aqueles bandeirão, coisas que eu via na época do Antônio Conte, no início do Allegri, da era do Allegri, na primeira passagem, um estádio pulsando, um estádio onde vocês escutaram hoje os ultras da Lazio? Eu não escutei, mas eles estavam lá, com bandeira, fazendo barulho, mas é que os ultras, abafaram eles. Ou seja, hoje a Juventus, ela foi de Turim, ela jogou em Turim, ela jogou de fato na sua casa e fez valer essa máxima de que jogar em casa tem que sim pôr uma pressão e um caldeirão no adversário. Coincidência ou não, sempre que eu falo que é o 12º jogador, o time hoje não foi aquela coisa monótona quando você vê um teatro e não um estádio. Então hoje eu fico feliz com barba, cabelo e bigode, o dia fica mais bonito, tá um sol maravilhoso aqui em São Paulo, e na Itália também tá, ainda é verão por lá. E é claro que não é questão de estar empolgado. Quando a Juventus ganha, o dia melhora, a semana melhora, e aquela pizza, aquele macarrão que você vai comer é mais saboroso. Você come com mais vontade, com mais fome. É tudo espetacular. Hoje não tem crítica pro Allegri, porque com 3-1 ele tentou fazer o quarto gol. Vou criticar o quê? Né? O Bremer errou, é o único que merece aí um belo de um puxão de orelha, né? Mas enfim, hoje todos estão felizes, né? O meu amigo romanista, o Gilles, que acompanha o canal, também deve estar feliz, porque hoje ele teve que torcer para a Juventus, é contra a Lazio, ele é romanista. Então até ele está contente, até ele está feliz, né? E é isso. Acho que é uma Juventus que pode sim melhorar, que pode, não é aquilo tudo que a gente viu hoje. Não, tem muito a se fazer, muito a melhorar nesse time. E eu acredito que, mesmo com a saída do Pogba, infelizmente da maneira como está sendo, a Juventus pode sim construir um meio de campo do veterano Rabiot com esses jovens. O Miretti hoje foi bem também.
gostei de ver, né? E a gente não está sentindo, por enquanto, a falta de um garoto que eu defendo aqui, que é o Fagioli, que para mim tem que ser titular. E falando nisso, a única coisa que eu fico meio assim, não vou dizer desgostoso, mas que me deixa meio é ver do outro lado, no caso hoje, do lado da Lazio, o Rovella, que podia fazer parte do nosso elenco, enfim. Tanto que a Juventus não queria colocar no negócio com o Milinkovic, aí Milinkovic acabou indo lá para o mundo árabe, e o Rovella, no fim das contas, acabou saindo. Talvez porque apostaram no Pogba no sentido de... não no sentido de ele tem contrato ainda com a Juventus, que deve ser rescindido por causa dessa questão do doping. Mas apostar no Pogba no sentido de falar assim, acho que ele não vai machucar e aí ele vai ser titular do meio campo, o Rovella não vai ter espaço. Acho que foi esse o pensamento, que fizeram ali. De qualquer forma, ver uma Juventus com alguns jovens e uns jogadores como o nosso casal 100 ali na frente, que são mais experientes, o Chiesa, o Vlahovic, lembrando que depois entrou o Milik, entrou o Moise Kean, então entrou o EA, enfim, é um time que tem a crescer com esses jovens, e claro, Chiesa e Vlahovic bem, o time vai bem, tá certo? Então, hoje fiquei feliz com o que eu vi, foi uma vitória que venceu e convenceu, foi uma velha Juventus, com uma velha torcida pulsando, e a gente hoje vai reclamar do quê? É torcer para o Inter e Milan terminar empatado, e a gente vai para as cabeças e entrar nessa disputa. Dá um like no vídeo, sempre Força Juve. Fino na fina, hein? E vocês aí, por favor, falem para os seus amigos que têm canal da Juventus, espalhem para todos os seus colegas que gostam de futebol, que gostam da Juventus. E fique esperto porque muito em breve um sorteio da camisa oficial da Juventus aqui no canal. Essa camisa listrada que hoje nós vimos dando baile no time da Águia, no time do Lotito e no time do Immobile, no time do Sarri. Como é bom ganhar do Lotito e do Sarri. Dá um like, sempre Força Juve, fino alla fine.